Então chegamos na arrecadação financeira. A arrecadação financeira, ela está montada para atender esse exemplo aqui. Como eu disse, essas ferramentas, vocês vão receber essas ferramentas abertas para a sua adaptação, para adaptar na sua empresa. E é por isso que ao final do curso você vai receber 1 hora de consultoria online. Para quê? Para que nós possamos juntos, eu e você, juntos, adaptar essa ferramenta para a sua empresa, para o seu negócio. Então, a arrecadação financeira, nós temos a primeira coluna ali, que é a venda de primeiro turno. Depois a segunda coluna, venda do segundo turno. E uma terceira coluna de outros negócios. Então, notem, no final ali, eu tenho o total dessas colunas. E aí é muito interessante, muito simples. De novo, eu só preciso preencher ali os campos. Olha, a venda do primeiro turno e venda do segundo turno. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma farmácia. E aí eu tenho uma farmácia que a primeira pessoa entra às 6 horas da manhã e sai próximo, um pouquinho após o almoço. Ela fecha aquele caixa e abre um segundo turno. Então, primeiro turno e segundo turno, exemplo da farmácia. Padarias, supermercados, vários outros segmentos. Até mesmo prestação de serviço. Você tem, por exemplo, uma clínica de medicina veterinária, uma clínica de multidisciplinar, onde você tem lá um caixa, uma recepcionista que também é o caixa. É pronto, você tem o primeiro turno e o segundo turno. E aquela coluna dos outros negócios? Aquela coluna dos outros negócios, ela vai servir para que nós possamos separar os núcleos de arrecadação. Porque muitas das vezes, no dia corrente, no espelho financeiro, pode ser comum do empresário receber dinheiro, arrecadar recursos de outros negócios. Por exemplo, vamos supor que você seja dono de uma loja de vestuário e você tem um imóvel alugado. E aí, por acaso, você estava em viagem e alguém foi lá pagar esse seu aluguel lá para sua colaboradora. Então, para que esse dinheiro também não fique boiando, ela provisoriamente vai anotar ali em outros negócios. Tá certo? Ah, mas isso não se aplica ao meu negócio. Ótimo. Então eu vou junto com você nessa consultoria online adaptar o espelho financeiro para a sua realidade. Mas dando sequência, se nós observarmos ali, então, aqui nessa parte do espelho financeiro da arrecadação financeira, é exatamente o meu movimento do dia. Notem ali então que eu tenho dinheiro, Visa débito, Elo débito, Master débito e assim sucessivamente. Vocês estão vendo ali que ali é a forma de recebimento. Então, cada célula daquela ali é a forma de recebimento. Então, se eu trabalho com cartão de crédito, em espécie, com cheque predatado, seja qual for a forma de recebimento, é ali que você vai colocar naquela linhazinha ali. E notem que ali depois eu tenho um total, então, do valor arrecadado no primeiro turno. Logo abaixo, nós temos a diferença no caixa. Sim, a diferença no caixa. Ah, faltou 10 centavos, 1 centavo, não importa. Se faltou 10 centavos, ou 1 centavo, ou R$1.000, é o erro igual. Então, nós não podemos ter uma diferença de caixa não contabilizada. Então, deu a diferença de caixa, apresentou uma diferença no caixa, é ali que entra. Logo em seguida, abaixo, vocês podem perceber, tem o campo cortesias. É isso mesmo, cortesias. Para nós controlarmos o investimento que eu estou fazendo nas cortesias que eu dou dentro do meu negócio. E eu preciso controlar isso diariamente, porque ao final do mês, às vezes nós nos surpreendemos com o valor que nós damos de cortesia. E muitas das vezes nós trocamos a nossa estratégia. E lá no final, então, eu tenho a minha receita líquida do primeiro turno, receita líquida do segundo turno, e na última coluna, receita líquida da arrecadação financeira do dia. E aí nós vamos então para o terceiro bloco do espelho financeiro, que é a descrição das movimentações realizadas. Então notem que na primeira coluna nós temos ali C e B, que é caixa ou banco. Lembra? Lá em cima, lá no primeiro bloco, nós temos lá em cima banco e temos embaixo caixa. Aquela coluna ali você vai colocar o nome da instituição financeira ou vai colocar C se sair do caixa. Lembrando, o caixa reúne lá dinheiro, cofre, despesa, troco. E onde está escrito banco vai reunir as instituições financeiras. Então, conta número 1 ali ao lado, conta número 1 da instituição financeira, X, ali, é ali que você vai colocar. E ali o histórico, por exemplo, paga naquele dia, pagamento diversos de boletos, R$1.000,
Você vai colocar ali na coluna da saída e vai ter lá o saldo. Então, não é o primeiro lançamento e não é uma saída, então aquele saldo lá ele vai ser, óbvio, negativo. E assim você vai lançando. Pagamento de papelaria, você vai lançar lá. Adiantamento de salário, é aqui que vai entrar. Pagamento do pão que chegou, é ali que você vai lançar. Pagamento da água. Essa despesa operacional do teu dia a dia, do teu caixa, que muitas das vezes não são lançadas nos software, nos sistemas de gestão, no ERP, elas serão lançadas aqui. E as notinhas vão ser grampeadas. Então, olha só o processo, para a gente fechar a linha de raciocínio do espelho financeiro. Você fechou o seu caixa no software de gestão, imprimiu o fechamento, imprimiu o espelho financeiro, grampeou junto com as notas fiscais e manda para a administração. No dia seguinte, alguém na administração vai fazer o fechamento do espelho financeiro, dando sequência ali com as entradas e as saídas, você tem o saldo final ali do dia. Então, eu tenho um saldo inicial, tenho um saldo final e tenho um saldo do dia. Então, se eu pego o meu saldo inicial do dia, somo, faço uma operação com o saldo final da operação de entrada e saída do dia, eu vou ter lá o meu saldo final. Então, é muito simples encontrar erro, inclusive. Ao lado ali daquela célulazinha do saldo, ali quando apresentar o saldo do dia, vou pôr uma fórmula. Muitas das vezes eu chegava em reuniões e chegava na reunião e às vezes em 5 segundos eu pegava, copiava para o meu computador o espelho financeiro do cliente e jogava. Quando eu jogava, eu olhava. Quando essa célulazinha dava diferente de 0, eu já sabia que tinha algum erro. E as pessoas ficavam pasmas. Pô, mas você mal olhou, já sabe que tem erro? Sim, eu já sei que tem erro. Por quê? E eu vou te mostrar isso na consultoria online. Nós vamos colocar uma formulazinha ali que vai te mostrar que quando der diferente de 0, tem algum erro. Então, tem uma fórmula, um sistema de inteligência montado na ferramenta que eu vou te mostrar. Quando você baixar a tua ferramenta, a fórmula vai estar ali, que quando der diferente de 0, você em 2 segundos já sabe que tem erro. Então, se você recebe esse espelho financeiro de alguém, você copiou, olhou ali o espelho, olhou para aquela célulazinha, está diferente de 0, você devolve, pode devolver, que tem problema naquele dia. Dando sequência, então, nós temos o último bloco do espelho financeiro. É aqui que nós vamos controlar os cheques não compensados, as faturas recebidas e as faturas pagas. E notem que abaixo nós temos ali um resumo do histórico. Por quê? Porque se você é um empresário, se você é um gestor e tem pouco tempo, esse espelho financeiro é por isso que ele é dividido em blocos. O teu colaborador, ele vai fazer o segundo e o terceiro bloco lá embaixo, ou no caixa, ou no front. O segundo bloco, só para lembrar, o teu colaborador, ele vai fazer a arrecadação financeira e o histórico das movimentações, as entradas e as saídas. E você, gestor, você executivo, você empresário, você microempresário, é você quem vai fechar o espelho financeiro. É quem vai colocar o saldo lá no primeiro bloco, o saldo do banco, e vai colocar também aqui o fechamento. Ou seja, uma ferramenta que vai sintetizar toda a movimentação diária do teu caixa. E essa movimentação do caixa diário, como nós podemos ver ali o resumo das despesas e o resumo do histórico financeiro. Tem as vendas e as despesas e o resultado naquele dia. E o mais legal disso tudo, esse espelho financeiro é que vai dar origem, vai dar a complementação, o início, para que nós possamos desenvolver a segunda ferramenta, uma segunda e fundamental, muito importante, essa outra ferramenta que nós vamos ver a seguir, que é o balancete operacional. O balancete operacional, diferentemente do balancete contábil, o balancete operacional ele não tem nada a ver com o balancete contábil. O balancete operacional ele vai retratar, ele vai te mostrar para onde vai cada centavo. Você sabe, por exemplo, quantos por cento você gasta de verba de marketing? Você sabe hoje quantos por cento você imobiliza de dinheiro com compra? Você sabe com quantos por cento você imobiliza hoje com estoque? Você sabe se você está comprando bem? É isso que nós vamos ver a seguir no balancete operacional. Então vem comigo, vamos para o balancete operacional.